Olá! Quem muito procura não tem tempo de encontrar. Vamos conversar sobre isso? Vou responder duas questões de dois seguidores sobre catarses, catarses espirituais e catarses físicas, que tem tudo a ver com quem muito procura não tem tempo de encontrar. Então vem comigo. Bom, a primeira dúvida é sobre uma catarse física. A pessoa fala que leu o livro, fez o caminho das palestras 1 e 3, mas ele queria saber, ou ela, sobre, por exemplo, dores de cabeça. Como parar nessa catarse física? A gente tem que deixar a cabeça doer até a gente descobrir o motivo da dor de cabeça? Bom, eu tô falando a minha opinião, tá? Tudo é limpeza. Então, o professor mesmo fala, né, que as limpezas elas vão começar de forma branda. Se fosse para limpar tudo de uma vez, a gente não aguentaria. Mas a gente deve aceitar isso como cordeirinhos, tipo aceitar a dor de cabeça e deixar ela vir? Na minha opinião, não, tá? As catarses físicas, elas precisam ser cuidadas, principalmente porque a gente tem uma vida que precisa andar. O que eu faço, né? Eu tive muita catarse de enjoo, vertigem, dor de cabeça. O que mais me incomoda é a dor de cabeça. Quando eu posso descansar, tipo uma tarde eu posso tirar um cochilo, ou quando eu vou dormir a dor de cabeça está intensa, ou se eu acordo de madrugada com dor de cabeça, eu tomo um remédio para dormir, remédio fraquinho, tipo Histamin ou um paracetamol sem cafeína, e eu tiro aquele cochilo e quando eu acordo a dor de cabeça ou diminuiu muito ou já foi embora. É lógico que eu tomo muita água, quando a dor de cabeça está fraca eu tento tomar um banho mais friozinho, lavar o cabelo, tomo um chá. Então eu faço, esses são os meus truques. Se a dor de cabeça é durante o dia e eu não posso tirar um cochilo, eu tomo um remédio específico para dor de cabeça ou um paracetamol com cafeína, né? E aí eu tento me distrair, tá? Eu tento resolver coisas, é, meditar eu não consegui durante a dor de cabeça, tá? Mas quando eu começo a conversar, sair, vou no supermercado, ocupar minha cabeça com outras coisas, eu acabo esquecendo a dor de cabeça que com o remédio já diminuiu a intensidade. Então eu faço isso. As catarses vêm, então é importante a gente comer muita fruta, tomar muita água, ter noites de sono, né? Não sair para balada, pelo menos na primeira onda que eu tive muita catarse, agora na segunda, o primeiro mês eu tive algumas, segundo mês agora eu tô tendo outras. Então a gente tem que se observar, tá? E procurar remediar isso. Bom, sobre catarses físicas, é isso, tá? Alimentação saudável, muita água, exercício físico, manter uma rotina saudável. Quanto às catarses espirituais, bom, elas vêm, gente, e o, a questão, né, dessa pessoa, ela falou que não consegue nem dormir no quarto dela, que tá dormindo no quarto dos pais dela. Eu já passei por isso na infância, viu? É, então, o que eu oriento é o seguinte: você
A limpeza, ela vai limpar muita coisa, limpeza, né? Tira coisas ruins. Então, normalmente a nossa vibração baixa mesmo. E a nossa vibração baixa, a gente entra em contato com dimensões, com seres de vibração mais baixa. Então, o que a gente precisa fazer realmente é elevar a nossa vibração, tá? Então, eu já falei de ter uma música sagrada, só ouvir músicas alegres, com letras boas, né? Nada de ouvir esses funk proibidão ou música de música de sofrência, né? Eu adoro música de sofrência, mas eu sei quando eu posso ouvir e quando eu não posso, né? Quando eu tô na vibração baixa, eu não ouço sofrência. Filmes. Então, assim, quando a gente tá numa vibração baixa, que a gente sabe que tá numa vibração baixa, a gente eleva a nossa vibração. E como a gente eleva? Uma caminhada no meio da natureza, uma música, dançando músicas boas, cantando músicas boas, louvores, o que quer que seja. Louvor tem que ter cuidado, que não pode ser aquele louvor sofrido, cheio de pecado, né, gente? Tem música xamânica, que é ótimo, né? Faxine o seu quarto, sabe? Tire roupas para doação. Eu já falei isso, né? Eu faxino minha casa, eu passo um pano com água, eu ponho um pouco de sal grosso, faço um chá de alecrim, canela, cravo, jogo na água também, passo um pano na casa. Enquanto eu limpo, eu faço Ho'oponopono. Você pode fazer isso no seu quarto, tá? Outra coisa que eu fiz, a oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo. Você pode fazer o Salmo 91. Tudo isso, a gente tem uma intuição do que vai funcionar, sabe? Não faça tudo de uma vez, faça uma coisa, depois vai fazendo outra e vai elevando a sua vibração. Eu falei para vocês que eu estava fazendo a oração, o ritual de purificação do nome. Eu até coloquei aí, eu já até modifiquei a oração, tá? Eu tive um insight, modifiquei. E assim, gente, é incrível. A gente percebe quando a nossa vibração eleva, sabe? Como as pessoas interagem com a gente, como a vida flui, sabe? E uma coisa, assim, bem interessante que aconteceu comigo, eu fui quinta-feira, antes de ontem, na feirinha, né? A gente faz uma feirinha à tarde, numa praça aqui, e veio um homem, um senhor de uns 70 anos me acompanhando e falou assim: menina, você tem uma luz maravilhosa, você brilha. E falou um monte de coisa que eu falei assim: tem alguém falando isso pra você, você tá me frequenciando. E ele riu, e eu acho que isso talvez tenha sido devido ao ritual de purificação do nome, tá? Eu não sei, mas talvez, eu ainda tô nessa pesquisa. Eu vou fazer 21 dias, eu coloquei 7 dias o ritual, mas eu fiz 7. No 7º dia, modificou a oração na minha cabeça, e essa nova oração estou me conectando mais. Eu vou fazer 21 dias, ou o tempo que eu achar necessário. Eu estava até pensando em escrever um livro ou um manual de meditação e dessas maneiras de superar catarses, né? Então é isso, gente. Catarse se supera dessa forma, pelo menos é meu ponto de vista. Eu fui olhar o canal dessa moça que me falou da catarse espiritual, e tem um relato dela lá. No primeiro pedido da onda, ela fez muitos pedidos, muitos. E foram 2 coisas que eu acho que tem um impacto grande nas catarses.
nas catarses físicas, principalmente quando a gente pede várias coisas em várias áreas da nossa vida, sabe? Eu acho que essa limpeza ela vem bem forte. Então, tipo, você pede saúde, dinheiro, você pede um monte de coisa. Nossa, entrou um negócio aqui no meu olho. Você pede um monte de coisa, tipo, você nunca usou a ferramenta, é a primeira vez que você está usando. Você pede um monte de arquétipo, um monte de consciências. Então, por que não separar sua vida em áreas, sabe? Financeira, amorosa, saúde, familiar. E aí você pede, foca em uma coisa só. Outra coisa que, ao meu ver, né? Os arquétipos, eu comecei a pedir arquétipo agora, mas eu peço arquétipo, não arquétipos mais abstratos, vamos dizer. Por exemplo, o arquétipo do entusiasmo. O entusiasmo é você estar cheio de Deus, sabe? Então, quando for pedir um arquétipo, veja o lado luz, o lado sombra, mas o professor Hélio mesmo fala que a fusão com o todo é o todo, né? Então, peçam poucas coisas na primeira onda, só para experimentar a ferramenta, sabe? Agora, uma coisa muito caótica que foi o motivo de uma catarse infinita que eu tive no início da minha prática budista. Não peça para familiares, não peça, não tentem despertar pai, mãe, irmão, pelo amor de Deus, não tentem, tá? Olha, quando você se ilumina, quando você desperta, a sua luz é tão grande que ela tem um impacto em todos à sua volta. Então, assim, se preocupe com você. Não tente despertar pai e mãe. Você tá lascado na catarse. Você tá lascado. E, tipo, você tá entrando no livre-arbítrio das pessoas, sabe? Então, não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça. Então, o que você pode fazer? Que eu seja luz para minha família, que eu seja uma pessoa que, onde entra, irradie alegria, prosperidade. No budismo, a gente fala assim, né? Pensa na pessoa que você quer ser, sabe? Aquela pessoa que você quer ser amiga, aquela pessoa que você quer namorar, aquela pessoa que você quer como mãe. Pensa nessa pessoa, coloque todas as qualidades nela num papel e mire ali é seu foco, entende? É isso que você tem que pedir na ressonância harmônica, esse é seu foco. Então, no budismo a gente fala muito isso, os coaches modernos falam em modelagem, né? Por exemplo, você pensa numa pessoa, deixa eu ver, no professor Hélio, você pensa nas qualidades dele e você modela ele, né? Eu acho que o professor Hélio já até falou isso. No budismo isso é ensinado há muito tempo. Então, você tem que ser aquela pessoa que você quer por perto, sabe? Quando você for para uma guerra, quem você escolheria ir com você? Pega essas características, sabe? Se você for numa festa se divertir, quem você escolheria para ir com você? Essa pessoa. Se você estivesse passando por uma dificuldade chorosa, precisando de um conselho, a quem você vai recorrer? Pega as características dessa pessoa e é essa pessoa que a gente pede na ressonância, é essa pessoa que a gente quer ser, que a gente é no fundo, né? Então, primeiramente é isso que eu quero falar para vocês. Outra coisa que é muito comum e também foi mais ou menos a pergunta da primeira pessoa sobre as catarses físicas,
físicas é a pessoa tentar descobrir o que está causando a catarse. Gente, quem muito procura não tem tempo de encontrar. Então, uma curiosidade, assim, eu fui em algumas reuniões xamânicas, eu acho que eu já até contei um pouco aqui, um dia eu vou fazer um relato. E eu via as pessoas muito interessadas em saber quem elas eram na vida passada, para entender o que está acontecendo nessa vida. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, qual diferença isso vai fazer, sabe? Se você sentar e começar a pensar na sua vida, você vai ver cada ponto que você tem que melhorar, cada ponto que está ruim, entendeu? Cada atitude sua que você tem que mudar. Então, eu sou assim porque na outra vida, tipo, eu não me dou bem com fulano porque na outra vida fulano me matou. E daí, sabe? Tipo, tenta se dar bem com ele agora, sabe? Tenta ver as coisas boas que ele tem, as características boas, aproveita aquela parte e descarta as coisas que vocês não batem bem, sabe? Tenta encontrar um ponto em comum. Então, cara, pra que ficar olhando o passado? Não vai mudar. E para isso, eu sempre pensei assim, sabe? Mas muitas coisas eu tinha uma intuição e eu não tinha como validá-las. E eu comecei a validá-las através de livros que eu li. E sobre isso, eu gostaria de indicar imensamente um livro fino, fácil de ler, famoso, que chama Em Busca de um Sentido. Eu acho que é esse o nome, do Dr. Viktor Frankl, que é um psiquiatra que foi levado para o campo de concentração e lá ele desenvolveu um método terapêutico que chama logoterapia, que eu acho que tem a ver muito com a logosofia. Logoterapia. Eu vou deixar o link do livro aqui. Eu acho super importante as pessoas que procuram muito, né, lerem esse livro. Vai, assim, clarear sua mente para muitas coisas, tá? Então, não procure no passado os motivos, procure no presente e assim que você identificar, não perca muito tempo com a causa, vá logo para a solução. E a solução é você mudar o comportamento. Você quer ver um exemplo? Um comportamento que eu repito e eu já identifiquei e eu tento mudar, mas às vezes você pega a hype do momento e vai, sabe? Eu já falei pra vocês que eu adoro uma rural, um dojão, né? E quando eu via o carro passando, em vez de apreciar o carro, eu apreciava no primeiro momento, mas logo eu falava, nossa, o dono desse carro deve estar morrendo para colocar combustível, né? Olha o preço da gasolina. Então, assim, cara, pra que esse pensamento de escassez? Ontem saiu que uma influenciadora famosa, né, comprou uma bolsa de 500 mil reais, né? E aí o povo metendo a lenha. Nossa, isso é um absurdo, eu nunca compraria. Cara, você nunca compraria, porque você não tem nem 10 mil pra você dar numa bolsa. Quem diria 500 mil? E se você tivesse 500 milhões de reais na sua conta, você não daria? Então, assim, tipo, cara, você faz uns comentários que não tem nada a ver, sabe? Eu não faria isso, eu não faria aquilo, mas você nem é a pessoa, nem viveu o que a pessoa viveu, nem tá passando pelo que a pessoa tá passando. Você não sabe, se você estivesse naquela situação, você faria a mesma coisa. Eu doaria tudo para as pessoas pobres. Cara, melhor coisa que você pode doar para o pobre é uma palavra de incentivo. Então, assim, a gente tem que perceber o que está pegando na vida e partir logo para a solução. Como o budismo fala, a gente não tem tempo de evoluir, sabe? De analisar o problema
para ver a melhor estratégia. A gente não tem tempo para isso. A gente já parte para a estratégia da solução e vai mudando de solução, aprimorando ao longo do caminho. Então, agora é revoluir. Então, essa é uma das coisas que eu queria falar para vocês. Então, assim, os nossos maiores problemas, eles estão na vitimização, na rejeição e no sentimento de abandono. São esses três. Porque quando a gente é vítima, a gente adora tomar partido do mais fraco, sabe? Do sofredor. E quando a gente é vítima, as pessoas acolhem. Então, a gente tem que ter cuidado para não ser vítima. Rejeição, sabe? Às vezes você tá numa turminha e as pessoas não te dão muita atenção. Porque às vezes é a hora do outro brilhar, sabe? E quando isso acontece, a gente tem que se melhorar no nosso conhecimento, se tornar uma pessoa mais interessante. Então, esses sentimentos a gente tem que tentar não, conseguir superar, né? Então, rejeição, vitimização e abandono. Enquanto a gente não conseguir superar esses sentimentos, no budismo a gente fala lá, né? Esses sentimentos estão nos caminhos mais baixos, né? Nos 10 estados de vida. E toda vez que a gente vibra nesses sentimentos, a gente vibra em revolta, a gente olha para o outro com inveja, a gente tem um pouco de ego dentro, sabe? Um pouco não, muito, né? Porque eu sou boazinha e eu não tenho, fulano é ruim, fulano tem, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Com esses 3 sentimentos. E deixa eu ver aqui o que eu ia falar pra vocês. Ah, sim. Ser positivo. Ah, eu sou muito positivo. Gente, ser positivo não basta. A gente tem que elevar a nossa vibração. O primeiro livro que eu li e que começou a mudar a minha vida foi o livro Poliana. Eu acho que todo mundo conhece o livro de Poliana, O Jogo do Contente. Então, eu era criança, né, e eu comecei a ler esse livro. Foi o que me despertou, né, e comecei a fazer os exercícios do Jogo do Contente. Só que a gente começa e a gente tem que evoluir. Só o jogo do contente, só o jogo da gratidão, né? Sou grato por isso, sou grato por aquilo, não resolve, tá? Na reunião xamânica, né? Eu perguntava, mas o que mudou? Ah, mudou porque agora eu vou pro trabalho e eu paro, eu fico observando as cores do céu, as tonalidades de azul, as cores da árvore. Aí eu falei, gente, mas isso eu já faço há muito tempo. O budismo me ensinou isso, sabe? Quando você aprecia as coisas, a natureza, você se torna desperto. Você começa a prestar atenção no tom de voz da pessoa, você começa a ficar mais sensível na energia da pessoa. Então, isso tudo o budismo já me ensinou. Observar o nosso dia a dia, tá? E tem um exercício que eu até coloquei aqui do estar desperto, né? Perguntar diversas vezes ao dia, eu estou desperto? E permanecer desperto. Apreciar as coisas, né? Desenvolver o olhar, desenvolver o ouvido, desenvolver o olfato. E assim você desenvolve toda a sua sensibilidade. Um erro comum é a gente descobrir a ressonância harmônica e achar que ela vai fazer um milagre, a gente continuando sendo quem a gente é, a gente não precisando fazer um esforço genuíno, né, para onda, para facilitar a penetração da onda. E todas as respostas vêm, sabe? Eu vou falar uma coisa aqui meio polêmica e depois eu vou gravar um vídeo mais sobre isso. E vou deixar o vídeo do rapaz aqui, um rapaz simples, ele falou, eu queria entender se o demônio existe, se Deus existe e como eles existem.
E ele disse que um dia ele estava com um colega dele e ele estava segurando uma faca e ele deu uma vontade enorme de esfaquear o amigo dele, sabe? E ali ele entendeu que era o demônio. Aí no outro dia ele estava no metrô, eu acho, e veio uma voz, uma intuição e falou para ele: dá R$ 20 para essa pessoa que está na sua frente, que era uma pessoa que estava pedindo, uma senhora, não sei. E ele falou assim: se ela me pedir, eu dou até 50. E é um rapaz humilde, tá? Simples, não é um rapaz rico. Tanto que ele fez o propósito de pagar a ressonância harmônica, que é uma coisa que eu já falei sobre mente escassa, né, e mente próspera, e depois eu vou voltar nesse assunto. E ele falou que primeiro ele teria que arrumar um emprego para depois pedir a ressonância, porque ele queria pagar a ressonância. E ele conseguiu um emprego, no segundo salário ele pagou a ressonância. Então, só para vocês entenderem que não é uma pessoa com condição financeira, assim, que, né, doaria R$ 50. Então, ele pensou, né, se essa pessoa me pedir, eu vou doar 50. E a pessoa pediu para ele R$ 20, gente. R$ 20 para comprar não sei o que, ou para passagem, ou para comprar mantimentos, não me lembro. Ele tirou os R$ 50 que ele tinha da carteira e deu para a pessoa. E aí ele entendeu que era Deus falando com ele. Então, assim, todas as perguntas que você tiver e forem feitas genuinamente, que você queira saber, não uma curiosidade superficial, vão ser respondidas, né? E para ser respondidas, eu falei em um papo aleatório aí de duas pessoas de EQMs, que ela falou, né, que teve EQM, que tinha o planejamento da vida. Na segunda coluna tinha onde os mentores, os guias, os anjos iam ajudá-la a cumprir o planejamento. E na terceira coluna tinha marcado que ela não conseguiu fazer nada do planejado. Por quê? Porque ela não ouviu a intuição, que eram os anjos, né? Os guias, os mentores, guiando ela, orientando ela no planejamento de vida. E como eles acessam a gente? Acessam através da nossa vibração. Se a gente vibrar baixo, não tem como eles acessarem. Então, por isso que é fundamental que a gente faça meditação, que a gente aprenda a meditar. Eu falei que eu medito também fazendo, dá para ver aqui, né, as espirais eu faço muito quando eu não estou meditando, meditação silenciosa, meditação mais profunda, eu preciso esvaziar a minha mente, eu faço os desenhos, que é um tipo de meditação também. Então, esse é o exemplo que a gente precisa soltar, sabe? O soltar significa soltar tudo, fazer a meditação, perguntar se está desperto durante o dia, observar a natureza, observar as pessoas, tá bom? Então, eu acho que isso aí responde a questão das catarses. Se não responderem, me deixem mais dúvidas aqui embaixo que a gente faz outro vídeo, tá bom? Outra coisa, gente, a gente é bombardeado com muita informação, né? Tem alguns que eu acho eles, assim, fantásticos. Mas são muitas informações, tipo, eu não consigo, eu fico doida se eu for pensar em tudo, se eu quiser absorver tudo. Então, a minha espiritualidade, o meu caminho de despertar é um caminho muito simples, tá? Eu tento não fazer o mal, se eu faço, eu tento consertar, não fazer de novo. Por exemplo, o comentário do carro, da gasolina, eu acho
fazer o mal, né? Porque eu já projeto pro cara que ele tá com dificuldade de colocar gasolina, que aquele carro é um sofrimento para ele. É uma forma de pensamento. Então, eu já tento corrigir isso. É, outra coisa, eu tento fazer o bem, tá? O tempo todo. E eu falo que nós temos dons mágicos, que nós nascemos com eles, que é o dom da do incentivo, da proteção, o dom do acolhimento, o dom do ouvir, da palavra. E a gente precisa exercitar esses dons mágicos para a mágica acontecer. Então, eu falo, você quer ver um anjo? Se olha no espelho. Você quer ter uma experiência transcendental com Deus, de chegar a arrepiar? Pratique o bem, entende? Use os dons que ele te deu. E aí eu vou contar uma história, assim, muito curiosa para vocês. Eu tive uma projeção e eu encontrei com uma pessoa desdobrada também, uma pessoa que eu conversei muito com ela, dei muito incentivo para ela. Não é uma amiga, é uma pessoa que eu conheci na pracinha, andando com meu cachorro. E quando você começa a praticar esse dom de dar incentivo, de conversar com as pessoas, passar conhecimento, parece que você vira um imã, sabe? E pessoas de vários tipos conversam comigo e elas se abrem de uma forma assim surreal. Intimidades, é surreal. E eu sonhei com essa pessoa, sabe? Sonhei assim, eu estava em desdobramento e essa pessoa falou assim: Anne, eu vim te falar uma coisa, porque você me deu tanto incentivo, foi tão importante para mim, que eu vim ser importante para você também. Eu vou te falar uma coisa que vai acontecer na sua vida, que é assim uma curiosidade que todo mundo tem, né? Saber do futuro. Mas na hora que ela me falou, eu fiquei tão encantada de, tipo, eu nunca esperei nada em troca desses incentivos que eu dou, porque na realidade eu estou incentivando a mim mesma. Cada palavra que eu falo, eu me auto-incentivo, sabe? Às vezes eu dou incentivo no momento que eu tô com a vibração lá embaixo. E tipo, é como se eu estivesse falando para mim mesma, sabe? Então assim, eu nunca esperei nada em troca. E eu fiquei tão maravilhada que a gente realmente recebe algo em troca, que eu escutei o que ela falou comigo, mas o mais importante é eu ter descoberto que o que eu falo tem um efeito positivo para mim mesma, que eu voltei pro corpo de repente e eu esqueci o que ela falou para mim. Esqueci, gente, não lembro. Mas eu acho que eu lembro a parte mais importante, que é para eu falar isso para vocês. Tudo volta. Cara, que extraordinário, sabe? E aí vem uma parte muito importante. Dê a oportunidade dos outros te ajudarem também, sabe? Às vezes, por exemplo, você tá subindo uma escada com uma mala e uma pessoa se aproxima e fala: ah, posso te ajudar? Você fala: ah, não, tá beleza, eu consigo subir sozinha. Deixa a pessoa te ajudar. Dê a oportunidade da pessoa se sentir útil, se sentir fazendo uma boa ação. Isso também é você fazer uma boa ação. Muita gente acha do empoderamento feminino, eu faço tudo. Cara, esqueça isso, dê a oportunidade do outro te ajudar, tá bom? Agora eu vou falar uma coisa, eu falo isso sempre pro meu pai, que ele é sempre autossuficiente. E às vezes você tá procurando um lugar, você tá com um mapa e chega alguém e fala assim: ah, você tá procurando algum lugar? Posso te ajudar? Você fala: ah, não, tô com o mapa aqui, eu me viro. Obrigada. Mesmo você sabendo, deixa a outra pessoa te ajudar. Dê a oportunidade, tá bom? Mas também a gente precisa perceber que quando a gente oferece ajuda, se a pessoa falar não, é não, gente. Não tente forçar
a barra, tá? Eu estava indo levar meu pai na fisioterapia e eu tenho a mania que eu sempre, quando eu vejo um cachorro na porta de um portão, eu paro e bato na porta, aperto o interfone, porque é o cachorro querendo entrar e ele não tem como fazer isso, né? E às vezes a pessoa não escuta ele arranhando o portão. E eu tava levando meu pai na fisioterapia e tinha um cachorrinho no portão. E aí eu falei, vou apertar o interfone para ele. Meu pai, não, vambora, vambora. E aí eu diminuí um pouco, né, o carro e parei. E falei, vou apertar a campainha. E ele, não, vambora. Gente, na hora que eu parei o carro, o cachorro saiu do portão e se posicionou do lado da minha janela do motorista, do lado da minha porta. Tipo, cara, como é que ele sabia isso? Eu falei com o pai, ó aqui, o cachorro veio aqui me pedir. Não tem como agora. Agora eu vou parar e vou lá apertar o interfone para ele entrar. Eu apertei o interfone e ele entrou. Tipo, se ele não tivesse vindo na porta, eu teria arrancado o carro, porque meu pai já tá de idade. Ele falou, não, vambora. E você sabe que pai e mãe tem uma voz muito alta no ouvido da gente, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, são essas pequenas oportunidades. O que eu queria falar com vocês nisso sempre ajudem, tá? Tem uma pessoa cheia de sacola. Você não quer que eu te ajude a organizar essas sacolas aí melhor? Sempre ajude. Sempre dê a oportunidade do outro a te ajudar. E se a pessoa falou não, é não, porque a gente não sabe o que tá por trás, sabe? Às vezes tem uma pessoa em depressão, ela não quer te ouvir. Cara, apenas ore pela pessoa, mande boas energias, mas cuidado, tá? Cuidado. É aquela questão de tentar despertar todo mundo que eu falei no início. E então, sempre faça o bem, tá? Não faça o mal e eleve a sua vibração. Essas são as 3 coisas em relação à espiritualidade. Então, cara, se você começar a pesquisar sobre governo oculto, arcondes, não sei lá, você vai ficar louca, tá? Você vai ficar louco, você vai ver que nada vale a pena, que tudo que você faz é em vão. Então, se preocupe no seu despertar, que o despertar de uma pessoa, ele tem efeito vibracional em todos os lugares. Você entra num ambiente cheio de gente, você ilumina aquele lugar, sabe? E as pessoas que têm uma sensibilidade, elas são tocadas pela sua luz. O dia delas fica melhor. Então, é isso. Quem muito procura não tem tempo de encontrar. Não tem tempo de encontrar. Então, encontre as suas soluções e vai melhorando ao longo do caminho, tá? E principalmente 3 coisas: faça o bem, não faça o mal e eleve a sua vibração. É isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Deixe o seu joinha, deixe mais dúvidas aqui embaixo. Como a gente tem poucas pessoas aqui, estou disponível para um bate-papo rápido no Meet, quem tiver com alguma dúvida, precisando de algum incentivo, a gente marca uma reuniãozinha rápida no Meet, online, eu converso com vocês, mas basicamente é isso, gente. E eu vou trabalhar nesse livro para ensinar a meditar e ensinar práticas de limpeza que a gente pode fazer, mas ouça a sua intuição, eleve a sua vibração e se conecte, tá bom? É isso, até a próxima, muito obrigada.